Para a gente detalhar esses resultados, eu converso agora com o CEO da CPFL Energia, Gustavo Estrella. Seja muito bem-vindo, Gustavo. Um prazer conversar com você novamente. Prazer, meu Vitor. Boa tarde a todos. Boa tarde. Gustavo, eu queria começar exatamente falando sobre esse lucro, né, que representa uma alta de 3,3%, superando as estimativas do mercado. Qual foi o fator decisivo exatamente para que esse resultado viesse melhor, inclusive daquilo que se esperava? Eu acho que ele está muito concentrado no nosso segmento de distribuição. Ele vem melhor do que na comparação com o ano passado. Desempenho de mercado. O desempenho de mercado ele vem mais ou menos em linha com o ano anterior, mas ele tem um ganho importante de mix, né? Como você tem diferença de tarifa entre os nossos clientes, quando você tem um crescimento maior nas classes de baixa tensão, você acaba tendo uma margem mais alta e é o que aconteceu aqui. Somado a isso, a gente também tem, como você comentou, um efeito positivo na nossa inadimplência, né? A gente vem desde o começo do ano conseguindo controlar e, com isso, reduzir a nossa inadimplência desde o começo do ano. Então, o ano passado, eu tinha uma inadimplência com um percentual da receita líquida de 1,22. Esse trimestre aqui fechamos em 0,9. Isso traz um resultado quase 100 milhões maior da comparação com o ano anterior. Também em relação a perdas, as perdas totais da companhia também apresentaram uma redução importante de 9,8% para 9,4%, que também contribui para o resultado positivo. Então, o que levou para cima o resultado vem o resultado das distribuidoras, na direção contrária vem o resultado das geradoras, aí muito impactado pelos cortes de geração, né, como você mencionou, tivemos um impacto grande aqui de mais de 215 milhões de reais de impacto nesse trimestre em função desses cortes, né, um impacto bem maior do que o ano anterior, né. Se a gente pegar toda a nossa geração, eu tive um impacto ano passado de 27% na minha geração total, sendo cortado de cortes, e nesse ano foi 37%. Então você tem um impacto ainda maior, e na comparação faz com que o resultado seja pior do que o ano anterior. Gustavo, vou querer voltar a falar sobre inadimplência, mas você destacou exatamente esse segmento de geração, principalmente a eólica, uma queda de 37% na geração dos parques eólicos devido exatamente a esse mecanismo, né, do curtailment. Eu queria entender como é que a empresa está, então, se ajustando a essa nova realidade do setor, principalmente pensando na publicação também da medida provisória, né? Isso a gente jogando para o futuro. Se a gente tem hoje um enfoque maior no braço de distribuição, dá para a gente de fato fazer esse balanço de que as atenções da companhia elas mudariam também de rumo depois dessa queda? Vitor, eu olho o segmento de geração da forma como ele está posto hoje, numa situação, acho que a palavra aqui é insustentável, né? A gente tem hoje um impacto dos cortes tão elevado, né, que afetam empresas como a CPFL, mas afetam outras empresas também. E algumas 100% dedicadas ao segmento de geração, essas são ainda mais impactadas do que a CPFL. Eu acho que isso aqui é uma situação insustentável à medida que a gente tem cada vez mais novas gerações de renováveis entrando no mercado. Então, a tendência é que a gente tenha cortes cada vez maiores, tornando, então, o segmento insustentável. E acho que não é desejo de ninguém, né? Do governo, dos investidores e até dos próprios clientes, né? Acho que o Brasil tomou a liderança nesse segmento de renovável, né? Desenvolvemos muito o mercado com energia eólica, com energia solar, né? Acho que a nossa liderança regional aqui na América Latina, ela é incontestável, mas hoje ela é posta em xeque quando você tem um segmento que sofre impactos tão grandes, né, que quando você pensa para frente, como é que vai se dar novos investimentos em geração renovável? É totalmente inviável, né, pelo tamanho deles. Eu citei aqui, quer dizer, eu tenho 216 milhões de reais de impacto de corte de geração só nesse trimestre. Quer dizer, no ano, esse número deve passar de quase 600 milhões de reais. Então, ele afeta, machuca muito o resultado de uma empresa de 15 bilhões de EBITDA como a CPFL, mas empresas menores, 100% dedicadas, essas não vão se sustentar, né? Então, acho que eu olho assim com muita preocupação, né? Eu acho que a medida provisória ela vem para endereçar esse tema e é fundamental que se enderece pela continuidade dos negócios existentes, mas principalmente dos investimentos futuros, que hoje eles não acontecem mais em função dessa incerteza de quanto e de como se dará os cortes no futuro.
Gustavo, eu queria voltar exatamente ao setor de distribuição, perdão, braço de distribuição, né, como a âncora desse resultado positivo. Eu queria entender exatamente essa redução, me chamou bastante atenção a redução de provisões com devedores duvidosos. Eu queria entender o que são os devedores duvidosos e exatamente por que isso impacta os resultados da empresa. Bom, aqui existe um critério contábil e regulatório, né, para os clientes que deixam de pagar suas contas de energia, com certos critérios e, enfim, alguns critérios definidos pelo regulador e pela contabilidade, pelas normas contábeis, a gente os classifica como devedores duvidosos, né? Então, basicamente, aqui são os clientes que não pagaram suas contas de energia, né? E aí, pelo critério contábil, a gente provisiona isso no resultado, né, como uma provisão de perda potencial futura, mas, obviamente, que nesse período a companhia endereça uma série de ações, né, para receber essas contas que venceram e não foram pagas. Então, esse indicador ele é muito importante, né, porque a gente vai medindo ele ao longo do tempo para entender como é que o quão efetivas são as nossas medidas, né, de combate à inadimplência, né, versus o momento da economia e do mercado, né? Então, por exemplo, se a gente tem um momento onde a economia vai bem, onde a massa de renda aumenta, os clientes têm mais renda, a tendência é que a gente tenha uma pressão menor de inadimplência. A situação de hoje, ela é um pouco delicada, né? A gente tem uma renda que não cresce tanto como já cresceu no passado, e, além disso, a gente tem um aumento no consumo de energia, né? E quando aumenta o consumo de energia, obviamente, o valor absoluto da conta aumenta e, com isso, o risco de inadimplência também. E é o que a gente está vivendo hoje. Então, hoje, a maneira que a gente encontra, eu tenho uma série de ações de combate à inadimplência, eu diria que a principal delas, obviamente, é o corte, né? Então, de novo, seguindo o regulamento da agência, com determinados critérios, eu posso proceder ao corte no fornecimento de energia. E esse aqui, obviamente, é a ferramenta mais efetiva que nós temos, né? Nesse trimestre aqui, eu fiz 716 mil cortes entre os meus clientes inadimplentes, e aqui é uma medida muito efetiva. E acho que é o que tem nos ajudado a manter sob controle esse nível de inadimplência em função de ações como essa do corte de energia. Gustavo, eu queria entender se existe algum tipo de estratégia para mitigar, eu não sei se eu posso chamar de risco, de a empresa se pautar muito exatamente por esse segmento de distribuição, pelo braço de distribuição. Dado esse cenário todo, envolvendo esses riscos regulatórios, etc., eu queria uma análise sua exatamente sobre essa perspectiva. Olha, Vitor, acho que primeiro, cabe aqui colocar, né, acho que se a gente olhar o setor de energia, né, o setor elétrico, de vários desafios que a gente passou aqui ao longo dos últimos anos, mas eu diria que uma mudança importante no setor foi a Lei Geral do Setor em 2004, portanto, há mais de 20 anos atrás, onde a gente estabeleceu regras muito robustas para o setor de energia, né? A consequência disso é que, se a gente olhar crescimento de investimento nesse setor, ele é enorme. Então, o Brasil mais do que triplicou a capacidade de geração, aumentou a linha de transmissão, muito investimento em distribuição. A CPFL é um exemplo disso. Hoje eu rodo essa companhia com investimentos acima de 6 bilhões de reais de investimentos por ano. Esse número, há 5 anos atrás, ele era pouco menos da metade disso. Quer dizer, então, o setor demanda muito investimento, mas para que o investimento venha, é fundamental que se tenha um arcabouço regulatório estável e previsível. E acho que isso que a gente tem é um ativo que nós temos aqui, né? Quando a gente pensa no setor de energia, né, tudo que a gente construiu aqui ao longo dos últimos anos, a consequência é essa, é mais investimento, mais competição. Então, tivemos o leilão de transmissão há uma semana atrás, a CPFL vencedora de um dos lotes, muita competição, e competição, no final do dia, é preço mais baixo para o cliente final, né? Seja no leilão de transmissão, que os bids fazem com que o preço da energia fique mais barato nas linhas de transmissão, e também na distribuição. Quando eu falo aqui de investimento, de ganho de eficiência, de ganho de qualidade, essa eficiência nas revisões tarifárias também são repartidas com o consumidor. Então, no final do dia, um arcabouço regulatório bem construído, estável e previsível, no final do dia traz o ambiente para investimento e, ao mesmo tempo, redução de tarifa para o consumidor final.
Regulatório estável e previsível é essencial, acredito, para qualquer negócio, ainda mais num segmento tão complexo quanto o de energia, né, Gustavo? Gustavo, desde março, a CPFL tenta um acordo com a ANEEL, envolvendo ali uma tentativa de repassar créditos no valor de 4,7 bilhões de reais para a conta de 234 municípios, né, para moradores de 234 municípios. Queria entender, jogando para o futuro um pouco, como é que isso deve impactar os resultados operacionais da empresa, caso chegue-se exatamente a um consenso junto à agência. Aqui, Vitor, é importante colocar, aqui é uma ação judicial de 2003, que ela foi transitada e julgada em agosto do ano passado, e como você mesmo falou, que são montantes elevados, né, 4,7 bilhões de reais, e hoje a discussão com a ANEEL barra a Justiça é a forma de reconhecimento desses valores e principalmente do repasse disso para a tarifa. Então, o que está em discussão hoje na mesa é isso, né? A forma como esses valores serão repassados para a tarifa. Não é interesse de ninguém, nem da ANEEL, nem da companhia, né, de impactar as tarifas de energia de maneira tão alta como isso. Então, a ideia é que a gente negocie para que a gente tenha um impacto suavizados nas tarifas ao longo do tempo. Então, é basicamente essa discussão que tem na mesa hoje, de novo, de uma ação transitada e julgada que iniciou em 2003. Conversei com o CEO da CPFL Energia, Gustavo Estrella. Gustavo, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente aqui no Money. Obrigado, Vitor. Prazer estar aqui com você. Até mais, prazer foi nosso.